Olá mundo, eu sou o Razors e sejam muito bem-vindos. Já passou algum tempo, eu sei, mas mais um podcast com um convidado também muito especial. Apresenta-te. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aru. Ok. Meu nome é Aru Raijin e eu passo vergonha na internet para o To- seu entretenimento. Todos nós passamos vergonha na internet. Toda a gente passa vergonha. Se eu É, fosse contar agora aqui em vídeo tudo o que nós já passámos, dava para quê? Para passar muita vergonha. é. Podia se Ok, escrever uma bíblia só de vergonhas. ok. Eu tenho aqui uma roleta no telemóvel com o tema principal. Porque nós vamos meter a gravar. Eu vou meter a gravar, não, gravar já está a gravar. Mas eu vou rodar a roleta, que tem 5 temas, que são filme, Sim. anime, mangá, séries e o quinto é melhor eu não dizer. O Por quinto. favor, por favor, que não caia séries, eu não assisto. Eu posso retirar séries, vá. Ficam 4, mas eu só vou dizer 3 porque eu espero muito bem que não calhe o quarto. Porque Eu digamos que é posso o. imaginar o que seja. Então vá, chuta. Eu quero. Tenta adivinhar o que é. Caiu o 4. Não, não, não. Tenta só adivinhar o que é. Ainda não rodei a roleta. Só quero que tu tentes adivinhar que tema que é. Com a sorte que eu tenho, provavelmente, se tu não tivesse tirado séries, cairia séries. Então eu vou Não, arriscar que não, não, seja não. o Eu, 4 eu, eu mesmo. tirei, eu tirei séries. Eu Tá tirei as bom. séries. Os temas são, Ah, vou repetir: certo, ok. anime, filmes, mangá e um quarto tema que, digamos que é de veras. O tema surpresa. É o tema surpresa que eu sei qual é que é. E tu não. Mas, epá, começa com H. Algo me diz que vai ser esse tema surpresa. Eu não sei por quê. Não, É só pra começa. eu me ferrar mais. Epá, eu vou botar uma pista. Começa por H. Porque eu tinha este tema aqui por causa do sujeito. Porque é o que nós mais falamos, não? Hospitais. Não! Não. Eu vou retirar isto daqui. Também, O que é que de se certa passa forma também comigo? mexe com saúde, né? Mas enfim. Mexe com O que é que se passa comigo? Eu não sei. Não, não, o tema do podcast, o que está aqui é podcast totalmente normal em Tahiti. É totalmente normal, nada caótico isto. São apenas duas pessoas a ter uma conversa. Mas pronto, Mas vou rodar é claro que o tema surpresa só pode ser Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, exatamente. Um dos únicos que eu vou dizer, vou passar muita vergonha aqui, provavelmente vai sair da chamada, mas eu nunca assisti a Hunter x Hunter. Ainda estás Não, aí? tudo bem. Eu tenho um amigo que só fala de Jojo, mas ele odeia Jojo. Ele fala porque é pra expulsar o ódio de dentro dele. Eu e o sujeito falamos de Boku no Pico e odiamos ambos isso. E eu acho que tu sabes o que é. E está diretamente relacionado ao tema mistério que provavelmente não vai calhar. Eu acho que já É, deu. né? Não, não, eu vou rodar aqui a roleta. Enfim, enfim, Anime! enfim, prossigamos. Anime! Ótimo, Anime! ótimo. Primeira, vou-te fazer aqui uma. Eu disse primeira pergunta como se isto aqui fosse apenas dizer perguntas. Mas, ok. Qual é que é o teu anime favorito, digamos assim? Se tivesses de escolher um anime que só seria aquele que tu terias de ver durante o próximo mês, só podias ver aquele anime, qual seria? Toaru Majutsu no Index. Um E, conhecido, por favor. esse é um anime. Eu posso até explicar um pouquinho rápido sobre como ele é. Certo. Digamos que ele é um pouco antigo, lá por 2006, mas recentemente, Tinha lá 3 por anos. 2017, 2018, mais ou menos, e houve um remake desse. Remake não, uma continuação. Fizeram a terceira temporada desse e fizeram também a terceira temporada do spin-off, que é Toaru Kagaku no Reigan. E e sem falar de um anime original também spin-off, mas
dessa mesma franquia, que é Uhum. Toaru Kagako no Accelerator. E toda essa história envolve basicamente um distrito, um pequeno distrito da cidade de Tóquio, conhecido como Cidade Acadêmica, onde ali o programa curricular que ocorre na cidade acadêmica desenvolve capacidades paranormais Tá-me a em virar a estudantes. cabeça. Eu vi um vídeo recentemente. Exatamente. Eu vi um vídeo recentemente no YouTube que não sei porquê. Disseram. Eu tenho um amigo. O meu primeiro modelo 3D. Isto aqui eu vou mudar aqui um bocadinho a história. Mas vai levar à minha linha de raciocínio. Sim. Um amigo meu, o meu primeiro modelo 3D parecia muito um de um personagem. Deixa-me vir aqui ao meu amigo. Nós falamos pouco, por isso está aqui em cima. Ah não, ok. Esquece. Eu estava a pensar na série que eu enviei-lhe o modelo e disse que era Jujutsu Kaisen. Só que não. Porque eu lembro de ver uma série com um panda e o cacete e era uma zona meio escolar. E eu achava que estavas a falar dessa, só que não. Sim. Não, Eu não, também não, nunca não. assisti aquela. Digamos que o meu Mas, personagem era parecido a um personagem daquele anime. Mas desculpa lá por estar meio que a sim, insultar sim. esta nobre honra e o cacete, mas eu sou nabo e tudo. Só tenho jeito para viver e talvez aí. Pois é. Então, esse anime que eu descrevi e todos os spin-offs desse anime, eu digo que vale bem a pena conferir. Eu achava que ele não era conhecido porque eu simplesmente não conhecia gente que tinha assistido ele, mas ele até que é bem grande. Eu, no meu caso, quando, Talvez não aqui no Brasil, mas é um anime razoavelmente grande. eu no meu caso, quando era puto, era miúdo, quando era uma criança, eu, eu assistia Naruto, Pokémon e Dragon Ball. Eu desconhecia completamente o que era anime, que eu era uma criança, tinha para aí 7 anos. Sim, Quando eu sim, descobri o que era aqui anime, também comigo foi a mesma coisa. não, quando eu descobri o que era anime, acho que isto foi com toda a gente. Eu achava que anime, não, no caso isto aqui, eu não sei se toda a gente era tão, sem ofensa, burra como eu, mas eu era um bocadinho lento em capacidade mental. Ainda sou. Mas eu achava que anime eram apenas séries que não eram conhecidas. Logo, Naruto, Dragon Ball e Pokémon, como passavam na TV, não contavam. Eu achava, É, no meu no, raciocínio, eu achava que anime não podia passar na televisão, tinha apenas de passar na internet. Porque eu era burro. é, é, quando eu vim saber o que de fato era anime, entender o que era o conceito anime, Anime é uma. Eu é, não sei o eu conceito, eu já, sei. eu já, Sim, sim, sim. pois é, quando eu vim a entender o conceito na verdade, o conceito e o formato, né? Eu já, até entender essa ideia, eu já tinha assistido, Vários animes sem saber, digamos assim. no caso, Dragon Ball, o clássico, que Sim. passava só uma parcela dele, só alguns episódios dele em loop, Ah, numa emissora aqui do Brasil. tu nunca ouviste a abertura de Dragon Ball Clássico em Portugal, bem não? Sim, depois um pouquinho Pois. do Dragon Ball Z também, que esse eu assisti mais do que o clássico. Não, o Z Existia, é o. claro, o Cavaleiros do Zodíaco foi um que simplesmente explodiu em Sim, sucesso sim, aqui no sim. Brasil Cavaleiros do e que ainda Zodíaco. hoje tem muitos fãs. Cavaleiros do Zodíaco cá em Portugal veio de França. Porque a maioria dos nossos animes, ou de desenhos para dobrar mesmo, passavam primeiro por França antes de vir para Portugal. E então, nós vinhamos com cada tradução que, ai, é mau, é mau. O Cavaleiros do Zodíaco é uma Hum. série boa. O problema é que Portugal não sabe adaptar. Está a melhorar neste momento, mas Eu Portugal posso, na altura não eu sabia posso, dobrar. Dublar, no caso. eu posso dizer que a época essa não era uma característica talvez só de Portugal, porque a primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. Existe até um canal, eu não sei se ainda existe, mas existiu, pelo menos eu conheci, um canal no YouTube dedicado somente aos erros e pérolas da dublagem, da primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil.
E existem erros grotescos de dublagem. É assim, Erros de tradução, eu costumo e são ver, coisas. eu costumo, Um que eu me lembro, um desses erros que eu me lembro é. Pronto, terminando a luta entre Seiya de Pégaso e Shiryu de Dragão, naquela disputa lá das Guerras sim, sim, Galácticas e sim, tudo, quando Shiryu fala que o mestre dele, que o mestre dele conhecia alguém que sabia como consertar as armaduras, certo, que era justamente Mude Ares. E isso começa a saga do Shiryu para ir até Mude Ares para consertar a armadura dele e do Seiya. Ok, sim, tranquilo. Na primeira dublagem, a fala foi mal traduzida. E Shiryu de Dragão diz que meu mestre sabe como copiar as armaduras. Como tirar uma cópia das armaduras. ai não, Sim, ele diz isso. estamos aqui, O que é uma piada de extremo mau gosto se você lembrar que Shiryu de Dragão é chinês. ah não, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nisso, é que eu estava a pensar em contrabando e coisas assim do género, ele copia vendo mais barato, só que não, eu não tinha pensado na cena do chinês, eu não Ah, tinha pensado. Não, mas pois cá em é. Portugal, é pá, eu não sei se. Eu não vou. Não vou. É assim, não, eu até vou. Eu vou aqui ao YouTube rapidamente no meu telemóvel. E até sou capaz de mostrar a abertura dos Cavaleiros do Zodíaco em Portugal. Ou pelo menos um bocado. Só para tu veres. Eu já tenho até aqui pesquisado que eu vi isto no coisa com o sujeito. Consegue saber alguma coisa? Eles são os cavaleiros. Isto é horrível! Isto é horrível, porque Portugal ah, havia uma altura. Estou? Estou Ah, escutando, sim, sim. estou escutando. Ok. Portugal havia uma altura em que. Eu não sei se não ouviste a música, senão, mas quando não sabiam o que significam, inventavam. Logo, eram personagens, não, mas objetos que se encontravam eram poderes, ataques e coisas assim que, que eles não, ou não sabiam pronunciar ou trocavam os nomes. Por exemplo, a primeira temporada de Pokémon dobrada em Portugal é horrível. A abertura, da primeira abertura, é uma clássica cá em Portugal. Se eu for perguntar a um rapaz de quase 30 anos, ele vai-me saber cantar e vai-me dizer quem é que canta. Mas agora, houveram duas versões da primeira temporada, da região de Canto, no caso. Sim. Uma foi a versão teste, que eu gosto de chamar assim porque é horrível, e que está na Netflix. Teste é uma definição ótima. Na Netflix está a versão teste. Eu fui ver, tipo, ei, está aqui Pokémon na primeira região, isso tudo, deixa-me ver. Não sabem dizer Pokémon. O Ash, nada contra, mas é dobrado por uma senhora, uma portuguesa. E nada contra, há muitos personagens masculinos que são dobrados por personagens por mulheres, como o Naruto no caso, que é dobrado pela nossa magnífica Alexandra Cedas, que dobrou desde Sim, o e Naruto aqui, clássico, e aqui no Brasil também dublado por uma mulher, que a é a irmã do Goku, se eu não me Úrsula engano, Bezerra. que é a irmã do Goku, Exatamente. Úrsula Bezerra, irmã de Wendel Bezerra, que e é o os Goku. dois, como ela mesma diz, eles mesmos dizem, ela, ela usa esses termos. Eu faço o Gokuzinho e o Wendel faz o Gokuzão. É, eu vi isso em algum lugar. Foi. Não, mas. Nada contra. Mas o que eu estava a dizer era que em Pokémon eles não sabiam pronunciar a palavra Pokémon. Então eles diziam Pokémon e ficavam a carregar no N. É horrível! É horrível. Eu não cheguei à parte. Eu não consegui chegar à parte onde sequer ele ia buscar o Pikachu. E isso é começo, é tipo os primeiros 10 minutos. Eu não consegui Nossa. chegar a essa parte.
Se eu ouvisse aquela senhora a dizer Pikachu, eu tenho a certeza 100% que ela não ia dizer Pikachu de uma maneira boa. Tenho a certeza. Mas, Teriam de colocar o mesmo. Eles provavelmente colocaram o mesmo efeito dramático de Pokémon né, perfeito! em todos os Perfeito! outros Ficou nomes. perfeito! Ficou perfeito! O que tu fizeste ficou perfeito. Não, mas. Assim, é porque Pokémon é o nome da franquia, é o nome do anime, tem que botar um efeito dramático. Assim, toda vez que alguém falar o nome, dá uma explosão assim atrás e um letreiro Pokémon! Eu já. Isso é um bom comercial de televisão. Não, tu deves ter visto em algum lugar a dobragem portuguesa, aquela do Vegeta, olha bem, uma coisa assim. Deves ter visto em algum lugar. Dragon Ball. Dragon Aquilo. Ball, eu vi algumas pérolas da dublagem Portuguesa. portuguesa que são ótimas. Eu estou a suar aqui de tanto E rir. Tenho de beber água. tem uma que tem uma que simplesmente me quebrou. Eu tive um ataque de riso inacreditável. E que Goku, Gohan, já o Gohan adolescente e mais o Vegeta, eles estão Certo? Sim. tentando impedir a ressurreição do Majin Buu. E aí aparece um monstro pra enfrentar o Goku. E no que esse monstro gigante aparece, o Goku olha pra ele e diz: Meu Deus, é a Miss Portugal 2010. Não, ele disse. Eu tenho de pesquisar isso. Não, mas eu. Tu sabes como é que se chama o Piccolo cá em Portugal? Ah, não foi, não Vou-te dar. sei. Não, chuta. Tens 3 oportunidades. Chuta. Ah, eu lembro de ter escutado o Majin Buu chamando ele de Lagartinho Verde. Não é lagartinho verde. Eu só lembro disso. Isso provavelmente. Ok, eu vou te dizer. Vai ser totalmente ao lado. Coraçãozinho de Satã. É o nome do Sério isso? Piccolo. É Coraçãozinho de Satã. Mas para abreviar, eles chamam-o só de Satã. Então, pera. Em Portugal, Satã é o Piccolo. Satã, Coraçãozinho de Satã. Não. Eu não sei. Eu sei que há Deus na série. Mas Não, meu... eu sei que há Deus em Dragon Ball. Que Goku Assim, vai ter pois com é, Deus. é, Kame-sama, no caso. Que nós cá em sim. Portugal chamamos de Deus. Não sei porquê. Assim, Mas. foi feita uma tradução literal do nome, né? Sim. Mas o que. Então, faz sentido chamarem o Piccolo de Satã quando ele basicamente ele foi por muito tempo inimigo nas Sim, aventuras sim. aí Mas foi no do Dragon clássico, se Ball eu não me engano. clássico, Sim, no clássico. sim. Faz sentido. Mas é muito estranho pra mim ver que justamente o Piccolo tem esse nome, quando aqui no Brasil mantiveram o nome original do Mister Satan, que Sim, sim, sim. é, Cá em pois é, Portugal, o Mister Satã é Hércules. o Hércules. E Esse é sabes como é o que se nome chama? dele, pois é, o nome dele fora do Japão É Mister é Satan. Hércules. Né? Não, ou Hércules? Não sei. Eu não me lembro. Eu sei que cá em Não, Portugal. originalmente o nome dele é Mister Satan e na versão pra fora do Japão acabou sendo Hércules por Portugal. Não. problemas Portugal. de. Neste momento, Portugal deve receber diretamente do Japão. Mas Portugal recebia de dois lados. Recebia via marítima, porque Portugal, geografia aqui, Portugal só tem Espanha como vizinho. Então a via Uhum. marítima seria das Américas, seria no caso dos Estados Unidos. Resumindo, a América, norte da América, digamos assim. Sim, sim. Ou seria via terra, que teria de passar por França e por Espanha antes de chegar a Portugal. Logo, podemos dizer que de ambos os lados não vinha boa coisa. E convenhamos, tem certos animes que saem anualmente que faz você cair na real de que ainda não sai boa coisa. Não, Ahm, a Alexandra Cedas, quando lançou Naruto, ela dobrou super bem. Estás a ver o Date Bayo? Que no Brasil é, acho que é, estou certo. Sim, sim, ela diz, tô certo. Cá em Portugal, Com... ela não há uma frase tema do Naruto.
Acho que a única frase tema dele é eu vou ser Hokage, mas ele não diz estou certo. Porque nós cá em Portugal adaptámos essa frase para muitos estilos diferentes. Porque Datebayo não tem uma tradução literal. Datebayo pode significar várias coisas. Eu acho que quando nós recebemos, isto no Naruto clássico, quando nós recebemos o, os, quando nós recebemos o Naruto clássico, digamos assim, ou via marítimo ou via por estrada, ou via por terra, digamos, nunca vinha uma tradução literal. Nunca vinha, então nós tivemos que imaginar como seria, no caso, lá está a cena do temos de imaginar ou temos de inventar. No caso é a mesma coisa, ou temos de imaginar ou temos de fazer literal. Então ela diz tipo, acredita em mim, eu vou ser Hokage, no caso acredita em mim, eu vou ser Hokage, não sei se ela diz estou certo, mas ela tinha tantas frases logo a seguir a eu vou ser Hokage, que nunca, cá em Portugal no caso, nunca ficou uma estabelecida. Não, ele não criou essa Nunca, o não. efeito no Datebayo não existe na dublagem portuguesa, não existe uma frase de efeito dele. Não. Cá em Portugal eu acho que não há nenhum anime com. Sinceramente, não há nenhum anime. Na maioria dos animes têm todos uma frase de destaque. Mas acho que em Portugal não há muito disso. Quer dizer, eu digo isto entre aspas. O Ash está sempre a dizer que vai ser o maior mestre Pokémon. O Goku não sei o que é que diz. Grita. É, ele grita. O Naruto diz que vai ser É, Hokage. Eu Dragon acho que Ball é essas um são. grande concurso de grito. Então, Portugal sabe dizer isso bem. Portugal sabe dizer isso bem. Porque tem jeito para os gritos. Olha, há um canal do Brasil que depois vais ter de ver, que é o Cronosfera, acho eu, que ele fez um vídeo só de coisas portuguesas, de dobragens portuguesas. Depois tens de passar por lá. Depois se quiseres eu envio-te o link. E sim, posso fazer aqui propaganda à vontade porque o canal é meu, faço o que eu quiser. Mas eu estou a imaginar se eles dobram cá em Portugal, por exemplo, Toradora. Eu adoro Toradora, é o meu anime favorito. Eu já assisti 7, 8 vezes. Não sei se provavelmente sabes o que é, que até é ligeiramente conhecido. Sim, sim, sei qual é. Mas eu estou a Não, imaginar. não cheguei a assistir ainda, mas eu sei qual é. Eu vou te dizer que é romance e comédia, digamos assim. É uma série de comédia romântica. Mas eu. Sim, eu conheço. Tem algumas referências da Taiga e algumas coisas que acontecem. Sim, eu no caso. O meu coisa no Discord, se estiveres aí a ver, é o Kyuji, o Ryuji, de Toradora. Sim, sim. Eu estou a pensar, se eles dobram no caso, aí é dublar ou dobrar, cá em Portugal é dobrar. Mas se eles dobram essa série, eu não vou querer ver em português de Portugal. Porque eu tenho medo do que possa sair dali. Porque já é tão inesperado. Isto é tipo o Joker cá em Portugal. Nós não sabemos o que é que vai a seguir. O Coringa, no caso. Nós não sabemos o que é que pode vir daquela Sim. mente. Mas, por exemplo, Pois olha, é. Nanatsu no Taizai. E é. Eu só consigo assistir dobrado em português do Brasil. Eu não consigo imaginar o Ban, que é o meu personagem favorito, sem ser com aquele dublador no caso. Não consigo. Eu tentei assistir quando saiu a quarta temporada em japonês, na Netflix no caso. Eu não consegui assistir. Não, de jeito nenhum que eu não conseguia ouvir o Ban com aquela outra voz. A original no caso. Eu tive de esperar que saísse em português do Brasil. E é uma coisa que eu adoro, é que eles evoluíram muito na dobragem. O Brasil ultrapassou Portugal e tantos outros países. Incrível mesmo. Eu não sei se queres acrescentar alguma coisa ou que eu. Sabe, que tu começou a falar de dublagens. Sim, Na verdade, a conversa foi toda sobre dublagens até agora. sim. Mas Começou com anime, um detalhe, acabou em dobragem, um sim. detalhe, pois é, ainda tá dentro do universo de animes, então vale. Vale, sim. Dobragem está a englobar anime, séries, filmes, está a englobar tudo. Agora é engraçado que tem certas coisas que, assim, certas coisas que eu, por exemplo, não consigo
não consigo me acostumar. Por exemplo, Dragon Ball Super. Eu assisti todo, Sim, acompanhando principalmente essa temporada do que teve o Torneio do Poder. certo, certo, certo. Assisti assim, tipo, cada Não, eu, episódio assim, enquanto ia eu em saindo e tudo. termos de Dragon Ball Então, Super, diz, podes dizer, podes dizer. e embora não tenha, embora tenha largado um pouco nas primeiras temporadas do Super, que era basicamente repetição dos filmes, Sim, quando começou a ter uma história mais original, eu segui continuar assistindo. Então aquela saga do Goku Black foi foi incrível. inacreditável, e depois o Torneio do Poder. E eu não, eu tentei, eu juro que eu tentei assistir dublado. E eu cresci vendo Dragon Ball e Dragon Ball Z dublados. Então eu pensei, bem, eu vou gostar. E eu simplesmente não consegui gostar. Não, eu. Não, Nem é exatamente porque. é, Nem é porque tenha ficado ruim. Ficou tão bom quanto eu esperava que fosse. Mas eu não sei se é porque eu me acostumei com as vozes em japonês, as vozes não, japonesas, eu agora. ou se é porque tem certas coisas que acontecem na dublagem brasileira que, pelo menos que começaram a acontecer e que eu, sei lá, que acho Em que não gostei. termos Por de exemplo, Dragon Ball Super. eu vi que começa, Em termos de Dragon. assim, a dublagem brasileira sempre utilizou mais ou menos de gírias, de expressões mais coloquiais. Então, ok, Eu. No. Isto. estranho ver a expressão de memes serem adicionadas à dublagem. Tipo, pra mim soaria muito estranho de repente o Curirim acordar perdido no meio do nada e dizer: será que eu estou na Lagoinha? Que é um meme. Não, não. Ou, Pera, o Kuririn acordar depois de morto. Provavelmente. sim, aí É mesmo aquilo. Mas Aquilo até cá assim, em eu acho que Portugal é isso é mesmo. muito mais uma questão mais pessoal, não que tenha ficado ruim a dublagem ou coisa do Não, tipo. não. É apenas como a minha forma Não, isto tem de a ver. apreciar a dublagem Isto, mudou. isto tem a ver mais é com hábitos. Eu Posso dizer dessa cresci. forma. Eu cresci habituado Ah, a assistir Dragon. se tu está falando alguma coisa, eu não estou escutando nada, teu áudio no Discord ficou mudo para mim. Tipo, dar aqui um corte rápido, Sim, sim. por causa Então, de problemas como eu estava técnicos. dizendo, talvez não é que a dublagem tenha ficado ruim, talvez a minha forma de apreciar a dublagem mudou. Isto tem a ver Po- com hábitos. Quando tu cresces desde Posso te colocar dessa criança. forma. Quando tu cresces Mas ainda desde. assim, existem certas coisas que são consideradas amaldiçoadas na dublagem brasileira. Como, por exemplo, Fate Stay Night. Ah, o Fate Stay Night de 2006, que já é considerado uma adaptação fraca. Em termos de dobragem para o Brasil. Ah, eu lembro de ter. Eu não cheguei nem a assistir, mas eu vi muitas críticas a respeito, como por exemplo, como você vai traduzir certas expressões que são muito intrínsecas da cultura japonesa, como por exemplo, senpai. Senpai? Não, senpai. Eu até hoje não sei qual é o significado de senpai. Então, Senpai para mim é uma ou pessoa que então, tu por gostas, mas não consegues chegar lá exemplo, perto. isso acontece em Kobayashi Maid Dragon. é, que na dublagem brasileira de Kobayashi Maid Dragon mantiveram essas expressões. Então você vê os personagens falando em português, mas se tratando com eh, aqueles honoríficos japoneses. Então Kobayashi-san, Toru-san, eh, O cão, o Kana-chan, san, o chan, sim, sim. mas ainda assim falando em português. Já no Fate Stay Night tentaram se livrar um pouco desses honoríficos japoneses, no Fate Stay Night de 2006, versão brasileira, e ficou muito estranho, porque, novamente, como você vai traduzir senpai? Senpai, Não, não, eu literalmente tenho uma cena com veterano, essa. mas Com esses fica muito coisas. estranho você chamar a pessoa Em Naruto, desculpa estar-te a interromper. Em Naruto, eu adoro Naruto. E o meu personagem favorito é o Deidara. de tiro sei lá, que grão. No caso, isto aqui gravou um bocado as bases. Estás-me a ver?
Oi? E estamos de volta. Mais um erro besito que ocorreu, mas a vida é feita de erros. Podes continuar. Podes continuar. Estás à vontade. Se Pois é, mais estivesse, algum ainda me estivesse a ouvir. um pequeno problema aqui de problema técnico, mas tudo bem. Certo, certo. Então, quest... eh, Ok. Mais uma vez. Podes continuar. Calma. Não deu. Help. Eu não sei. Vá, vai lá mais uma vez. Estás-me a ver? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Estamos de volta mais uma vez. Continuas aí? sim, sim. Ok. Quando foi que deu erro? Eu tava falando. Ah, Devia ir é na do Sam. aritmética? Vai à parte do Sam e do Shan e isso tudo. Sim, sim. Então, alguns problemas que eu tinha dito, né? Talvez a forma como eu passei a apreciar a dublagem é que tenha mudado. Então, especialmente depois quando você tem a experiência de conhecer a dublagem original. E aí fica essa dúvida até de como você, por exemplo, vai, na dublagem, adaptar Certo, expressões certo. que são intrinsecamente japonesas. Sim, Então, não. por exemplo, aí dois exemplos que eu tenho aqui, que na verdade eu falei duas vezes, mas a gravação não deixou, os erros, os problemas técnicos não deixaram pegar a gravação, então vamos nos Vamos repetir voltar aqui mais uma vez. rapidinho. Desculpa lá. Kobayashi-san no Made Dragon, que é o anime da empregada dragão. Sim. Aqui Sou na tão dublagem bom. brasileira mantiveram, apesar de os personagens falarem português, obviamente, né? Mas mantiveram expressões japonesas. Então você vê elas falando Kobayashi-san, Toru-san, Fafner-san e por aí vai. Mantém essas expressões, Cá esses em, honoríficos. cá em Portugal, nós tiramos essas expressões. Mas há uma cena que eu me Sim, lembro, sim. porque eu adoro Naruto. E isto agora vai ser. Não sei se conta como spoiler, porque toda a gente já deve ter passado a cena de quando ressuscitam aqueles membros da Akatsuki, quando o Kabuto ressuscita alguns membros. Sim, sim. Há o Deidara, e o Deidara é capturado pelo Kakuzu. Pede, não sei se é pelo Kakuzu, eu neste momento já não estou a lembrar nada. Mas eu sei que vai Sim. lá a amiga, a ex-amiga no caso, do Deidara, a colega de equipa dele, Sim, vai lá e ela chama de Oni-chan, ou Oni-san, não sei, chamam na versão japonesa, porque eles tratavam-se como irmãos, antes do sim. Deidara se renegar e o cacete. Mas cá em Portugal, eles em vez de dizerem Oni-san, Oni-chan, eles disseram literalmente irmão. Então ficou a parecer que o Deidara, eu não sei se literalmente eles são irmãos se não, porque eu já vi factos que sim e factos que não, porque o Deidara não tem muita backstory dita, mas cá em Portugal ficou a parecer que eles eram literalmente da mesma família, o que Sim. não ficou estranho nem Sim, não, sim. mas digamos que se safaram, digamos que se safaram Sim, da sim. tradução, da dobragem. Porque o que eu entendi é que Onishan, apesar de significar literalmente irmão, ele não é o único significado. É uma expressão. Pronto, aqui no Brasil, por exemplo, você chama uma pessoa de tio. Ele não é necessariamente o Sim. teu tio, Sim, eu mas tinha um você tá amigo falando com uma pessoa brasileiro que é mais quando velha com vinha. você. Sim, eu tinha um amigo brasileiro que quando vinha cá a casa, a minha casa no caso, ele chamava a minha mãe Sim, de tia. exatamente. Tio ou tia, você tá Só que falando com alguém que é a mais minha mãe velho já com você. percebia. Não, a minha mãe já percebia porque cá em Portugal passa Globo e a minha mãe vê algumas novelas da Globo. E eu também Sim, assisto uma, vou admitir, assistia no caso, agora já não passa, que era a Flor do Caribe. Eu gostava muito daquilo. Eu comecei a assistir essa novela quando eu estava de castigo sem televisão. Então, ou eu ia para a sala a assistir o que a minha mãe estava a assistir, ou não assistia nada. Então eu sim, comecei a todos os dias à mesma hora ir para a sala só para assistir aquilo. Mas pronto, continua. sim, sim. Com a cena do tio. Então, eu entendo que o Oni-chan, ou Ni-san também tem essa.
São expressões que têm um pouco dessa mesma intenção que o tio aqui no Eu, Brasil. eu Ô percebi. tio, sabe? Sim, eu percebi que Oni-chan, eu acho que o chan é mais para sexo feminino e o san é mais para sexo masculino, se eu não me engano. Na verdade, Não sei mesmo. Eu posso estar aqui a dizer a maior não, assim, porcaria de todas. o- Diz. Tá? não sei, não, eu não posso nem dizer que, assim, eu não sei absolutamente nada. O que eu sei é o que eu vi em anime e alguma coisa que eu deva ter visto por fora, mas essas expressões chan, san ou sama, literalmente elas não, elas são, assim, literalmente elas são colocadas como honoríficos. Então, tipo, um sama é uma pessoa, é algo grandioso, tipo Kami-sama, Sim. ou grandioso ou importante. O chan é algo que você tem mais, que é algo, sabe, que é algo algo que você tem mais carinho por aquilo. O san é algo que você tem um apreço ou um respeito por aquilo. O sama é algo que você tem uma grande admiração ou um grande respeito por aquilo. Eu no meu livro que eu estou E a. mas usualmente, assim, usualmente, eu não sei nem se existe essa expressão, mas ah, em anime normalmente você vê mais personagens femininas serem chamadas de fulana chan, Aya chan, ah, Ah, sim. deixa eu ver, Sakura chan. Você vê essas expressões Não, serem eu tenho uma assim, história chan, que eu contei ser ao justamente sujeito, que eu mais. estava a andar na Uhum. rua e devia ser uma pessoa conhecida, eu não sei. Eu estava a andar na rua com dois amigos meus e ouço um berro de longe a dizer Oni-chan e vejo uma miúda com o telemóvel na mão a correr em direção a um rapaz para tirar uma selfie com ele. Eu não sei se ele era famoso, No- não, eu não sei se era meme deles, não sei se era piada interna ou não, mas eu fiquei à toa com aquilo, porque imagina o que é, estás a Uhum. andar na rua a falar da vida Assim, e de longe ouvires e eu, Anissa e vires uma miúda, 15, caramba. 16 anos, a correr em direção a um rapaz para tirar uma selfie. E eu falando aqui que passo vergonha, essa pessoa grita isso na rua. Não, eu vou dizer, se eu algum dia chegar a ter sucesso na rua, eu só tiro fotos com quem fizer isso. Não, estou a brincar. Imagina ires a um evento, Mas, então, imagina o que é ires a um evento, tipo Comic Con uhum. e isso, e veres uma data de pessoas a fazerem isso. Ah, isso. Ainda se fosse um anime, É. ainda se fosse um anime, não, uma convenção de animes, um evento, alguma coisa, Sim, um um anime con, anime com isso. mas na rua, Na assim, rua. não. E aí, ok, tem tem esses significados, mas também essa forma coloquial de se utilizar esses honoríficos. E aí, quando você vai para dublagem, às vezes dependendo de qual é o anime, ou você não usa, ou você adapta, ou você não sabe o que está fazendo. E no caso, por exemplo, Naruto, aqui Naruto, Dragon Ball, todos esses animes maiores. Nenhum Sim, deles sim. tem essa palhaçada. Então, aqui você não vê a Titi chamando o Goku de Goku-san. Não, seria Son Goku-san. Porque não é só É, Goku. e então, ah, mas no Kobayashi, por ser um anime, provavelmente respeitaram isso pelo fato de ser um anime desse subgênero de Slice of Life. Sim. E como normalmente é a vida normal, só que em anime, do Japão. Sim. Então, tipo, Toradora talvez é isso, até basicamente. pelo Toradora formato é isso. mantiveram. Até pelo formato, talvez mantiveram esses honoríficos na Não, dublagem a brasileira. falar dos honoríficos, eu lembrei-me do Khan, que normalmente é associado a uma pessoa que tu gostas, tens afeto por alguma pessoa. Esse realmente ele é utilizado muito mais para garotos. Sim, a Então, quando Hinata no você caso, vê Naruto Khan. Makoto-kan, Naruto-kan ou Makoto-kan, qualquer coisa kan, você sabe que ele tá falando de um garoto, de um rapaz. Não, eu já o É devo. por isso que Não, tem essa, isso. Sim. é por isso que normalmente o Chan acaba sendo utilizado mais para meninas, para personagens femininas, Sim, não, porque mas agora não não, é que necessariamente. agora eu estou realmente a ver e eu não ouço nenhum rapaz a chamar a uma rapariga de Khan. Rapariga, desculpa, menina. Cá em Portugal tem outro significado. Sim, eu entendo a diferença.
Não, mas eu às vezes Eu entendo assusto a porque eu diferença. esqueço-me. Não, mas eu nunca vi um rapaz a dizer por isso para uma menina chamar-lhe de cã. Nunca, nunca. Assim, não é assim, não é comum, Não é assim, não é? mas Mas até não pode é haver, eu comum não de me lembro. utilizar, mas acontece. Como por exemplo no anime que eu falei no comecinho, meu preferido, Toaru Majutsu no Index. ah, Na verdade, foi num dos spin-offs, Toaru Kagaku no Reigan. Então, a personagem que tem esse título de Reigan, que é. Como é o nome dela, velho? Depois de prestar esta Caramba, ajuda eu de ver essa esqueci o série. nome. O meu preferido, eu esqueci o nome dela, peraí. Vai, a net. Tá aí. Misaka Mikoto. Misaka Mikoto. Misaka Mikoto. Ela é chamada de Railgun por causa da técnica dela, que ela consegue, por causa da habilidade dela com eletromagnetismo, ela consegue disparar uma moeda, a Mach 3, e isso tem a potência de um canhão, de uma É, Railgun. sim. Por isso ela tem esse É uma. apelido. Mas Não, que eu estou a tem a pensar, se cena, o. tem, Não é que eu associei essa cena do Mark III, porque eu associei a Assassination Classroom, que o Koro Sensei movimenta-se a Mark 8, ou Mach 8. sim, sim. E eu associei, se isso já é rápido, Então, Mark 3 não é tão rápido, mas já é uma potência muito alta. Que eu não sei mais ou menos quanto é que é uma sim, potência, mas eu tenho a ideia a partir da Assassination Classroom. Lá está, é uma sim. Classroom Aí, ensinou-me coisas. então, eu lembro de essa personagem, ela, apesar de Railgun ser um anime que tem um pouco essa pegada de anime para meninas, mas ele tem ação como um anime para rapazes, um anime shonen. Sim. Então, Misaka Mikoto é uma personagem que ela existe nessa fronteira entre o shoujo e meninas fofinhas tomando sorvete, botando a mão no rosto e dizendo Oishi, Sim. e, e essa personagem que cai na porrada, Para mim, cai na sinceramente, porrada, certo. não há anime de menina e menino. E aí, não, Quer dizer, eu sim, há digo isso animes porque mais de. essa é uma classificação, é como a classificação de conteúdo para, pelo menos para anime, é feita no Japão é por meio Sim, de como é, de demografia. sim. Eu no caso, eu em Toradora. Toradora, o público-alvo é feminino, se eu não me engano, porque é Sim, sim. mais romance e Pois comédia. é, Mas eu não tenho vergonha de sair à rua e dizer que gosto de Toradora. exatamente, Para mim é exatamente. indiferente, é Então, anime, é cultura, para mim, pelo menos. essa, essa classificação, isso que eu acabei falando, é mais baseado pela classificação japonesa para anime. Então, ela, Misaka Mikoto tá nesse meio termo entre um shonen e entre uma personagem de shonen, um protagonista de shonen e um protagonista de anime shoujo. Então, enquanto ela tem momentos fofinhos de repente ficar envergonhada Certo, certo, certo. interagindo com o personagem masculino, ela também cai muito na porrada e, e são pancadarias violentas que acontecem ali. Mas, enfim. E talvez, eu não sei se é pelo fato de ela ser uma personagem que, embora essa terminologia hoje em dia não seja muito bem vista, mas ela é considerada uma tomboy, que é essa menina mais, uma menina com um jeito mais masculinizado. Esse termo Sim, hoje em sim. dia não é mais É uma utilizado. Maria Rapaz, digamos assim. Em Portugal, pelo menos, assim quando Esse dizemos. termo não é mais utilizado. Principalmente nas redes sociais não se utiliza mais esse termo, mas ainda é utilizado na cultura de anime para descrever esse tipo de personagem que ela é, como tu falou, Maria Rapaz. Sim. É E isso, é isso, até basicamente. por causa disso, pelo menos um ou dois episódios do Railgun, eu vi que ela foi chamada de Mikoto-kan. Isso pode ter Mas mais. eu não sei se é exatamente pelo jeito Pode. dela Não, sim, ou era isso que eu estava a pensar. Pode ser mais pelo jeito de ser do que pelo género em si. Mas exatamente. eu, por exemplo, eu no meu livro que eu estou a fazer, que tu estás-me a ajudar imenso, obrigado pelas dicas que me tens dado. Eu não sei se. Epá, isto seria literalmente para a tua personagem, para ti, literalmente, de te pôr-te a usar esses essas palavras. Porque. E pelo fato de ter o nome ter uma sonoridade japonesa. Não, É não, por isso? eu imagino. Não, simplesmente eu imagino-te mais a ti a dizer isso do que a Aya ou Yuri.
Estás a perceber onde eu quero chegar? Ah, sim, entendo. Isto é, se não te importares, é claro. Mas eu já dei uma adiantada no livro, já mudei algumas partes, mas que há uma coisa que eu não entendo mesmo, que é se eu meter, por exemplo, ah, não sei que é Sun ou Khan, se eu vou ter de repetir isso ou se posso apenas deixar uma vez, digamos assim. Imagina. Então, normalmente todos esses honoríficos são justamente formas de tratamento. Então, quando você, tanto é que assim, eu imagino que se tu pretenda utilizar esses honoríficos na tua história, então provavelmente ela é bastante fundamentada em coisas, em cultura de anime ou em coisas relacionadas ao dia a dia japonês, à cultura japonesa, imagino que seja esse o caso. Sim. Se não for esse o caso, aí, aí podemos verificar depois o que fazer. Mas assumindo que seja esse o caso, então normalmente se utiliza regularmente. Então, Então quando você para de utilizar esses seria um termos, bocado normalmente quebrado. isso já indica um grau de proximidade muito grande. Não, eu no caso, eu não eu, o que eu estava a pensar era em usar, é fazer apenas um personagem em usar Uhum. esses termos. No caso seria o teu personagem, como eu já disse. Porque, Então, sei lá, um eu personagem posso, com um eu jeito posso, na diferente de verdade, falar. Digamos assim. sim, sim. Eu posso, na verdade, ter falado aqui algo sem fundamento, mas a impressão que eu tenho é que se você tem um personagem que ele não utiliza esses termos, por exemplo, se alguém que você tem alguma proximidade, é aceitável você não utilizar esses termos, mas, por exemplo, se alguém que você não conhece, tratar a pessoa pelo nome somente, é Certo. extremamente desrespeitoso. E isso especificamente se tratando da cultura japonesa. Ou Então, você tem um apreço muito grande que a pessoa te deu a liberdade de falar assim com você, ou você é extremamente rude de não tratá-la com o respeito devido e chamá-la os, só pelo nome. então estás a querer dizer. Não, o que eu vou dizer não leves de uma maneira má, mas o que estás a querer dizer é que se eu fosse japonês e te tratasse apenas pelo nome, seria uma maneira mais rude de falar. Exatamente. Olha, É um jeito mais. É um jeito. é, eu não. Assim, eu não posso. Não posso dizer que entendo da cultura japonesa ou das expressões japonesas. Eu sim, falo pelo pouco que eu conheço de anime e de coisas que eu li por aí. E informações que a gente vai tendo aí conversando com outras certo, certo, pessoas certo. pela internet, mas pelo menos o que eu entendo até o momento é que é dessa forma. Deixar de utilizar esses honoríficos é um jeito de isso levando em consideração que a cultura japonesa é uma cultura muito formal. Apesar de existirem formas coloquiais e bem informais na linguagem japonesa, mas a cultura em si preza muito pela formalidade. Certo. Formalidade, tradição, essas coisas. Então, então o deixar de utilizar esses honoríficos é basicamente desrespeitar a pessoa. Ou você já tem liberdade para fazer isso, Sim, se que a for pessoa já te deu um essa grande liberdade. grau de intimidade, digamos assim. Exatamente. É isso. Ou você tem essa liberdade de fazer essa intimidade com a pessoa, ou você toma essa intimidade sem permissão, o que é a parte rude de se fazer isso. Então, Mas, enfim, quanto a um personagem utilizar essas expressões, sim. ah, talvez depende, eu acho que dependeria muito de outros fatores, não necessariamente, por exemplo, de o personagem ser japonês. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se eu não me engano, o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Certo, sim. Especialmente lá pelas imediações do estado de Santa Catarina ou do Paraná, eu não sei exatamente qual é. Eu sei que no interior do estado de São Paulo também tem muitos japoneses.
Ou gente Não que é em é. São Paulo Né? que há uma avenida que fica em frente ao metro, se eu não me engano. Que Exatamente. é uma É a tudo rua 25 japonês. de março. Sim, eu vi isso do canal É. do Dramask, acho que foi esse, não sei. Foi uma animação Pois qualquer, é. acho que é dele, não me lembro mesmo, foi há muito tempo. Rua 25 de março, se não me engano. Que lá. Não, eu nunca fui. É um dos lugares que, se eu fosse em São Paulo, eu gostaria de visitar só pra ver o que que tem por lá. Quer dizer, se for como ele disse, é apanhares o Porque, metro e assim. seguires a São Paulo. Ah não, mas Aham. pois tens de ser de São Paulo. Tu és de que região? Sim. E eu sei que uma amiga que mora lá em São Paulo, Tu não és de São Paulo, então. ela encontrou um cosplay completo daquele uniforme colegial japonês, com a saia, roupinha de Mas marinheiro, essas coisas. o clássico azul Ela ou um encontrou outro? o cosplay assim completo. É, o Completo. clássico azul. Não, eu vi Aquela um, completo, completo, completo. Por baratinho, por R$ 50. R$ 50 é extremamente barato pra um cosplay. se ela não comprou, eu vou até lá e compro eu. E vou na escola Ela assim? Não. comprou. Ok, tá bem. Não, mas é assim, carnaval cá em Portugal não é tão grande como no Brasil. E cá em Portugal é no inverno. No caso, passamos muito frio em fevereiro. Mas se eu visse um uniforme desses, nem que seja de rapaz ou de rapariga à venda, eu não quero saber que façam piadinhas comigo até o final do ano letivo. Mas eu ia com isso para a escola. É que assim, é sempre. Seria uma. Olha, eu pessoalmente tenho o cabelo pintado de azul. Literalmente. Pintei madeixas de Uhum. azul. Eu fui para a escola assim. Os meus colegas não disseram nada. Eu gosto. Estou sinceramente a viver a vida. Mas agora, é claro que há malta que olha para mim e se ri. Há malta que olha para mim e começa e fica a olhar para mim. Não se ri nem tem nenhuma expressão. Isso não me incomoda, sinceramente. Porque eu pessoalmente não me importo com a opinião das pessoas sobre mim. Ou não muito, vá, porque há certas pessoas que querem mesmo ter a mão na ferida. Mas eu acho que seria vergonhoso até para mim, sem ofensa, mas para mim, ir vestido com o uniforme feminino de japonês para a escola. Eu já usei um uniforme desses pra ir pro trabalho. Não, eu não queria dizer que era vergonhoso para ti, eu estava a dizer que era vergonhoso para mim. Tipo, não me leves a Sim, sim, mal, sim, eu não entendo. quero falar mal mesmo. É que às vezes eu falo e penso que Não, estou a tratar não, a o que eu pessoa digo é mal, que. mas eu só estou a no- falar. Não, não. Não tem problema, não. É que eu fico assim, Ah, é que quando eu eu sei digo. que. Tu, Agora que falo de vestir esses uniformezinhos, tal, aconteceu de uma vez, aonde eu trabalho, organizarem um evento. Assim, mensalmente, antes de acontecer toda essa coisa a partir de 2019, que impediu tudo que, sim. tudo que era legal de acontecer. Sim, o caramba. Até esse momento, até esse evento ocorrer, na empresa onde eu trabalho, mensalmente se fazia um evento que era um evento temático. Ah, Então, ir às vezes, vestido. às vezes no dia Sim, era, às vezes era para você, sei lá, ir caracterizado sobre um determinado tema, ou eram feitos eventos ligados ao tema eram feitas atividades ligadas ao tema daquele evento. estou a tu trabalhas no paraíso. E uma vez, num desses eventos foi justamente um dia para você ir vestido com roupas do gênero oposto. Então, se você é do gênero masculino, você ir com roupas femininas; se você é do gênero feminino, você ir com roupas masculinas. Isso aí do género feminino, E eu sem fiquei querer dizer sabendo. mal. Cá em Portugal, não sei como é que é aí no Brasil, mas cá em Portugal, roupas masculinas servem também para o feminino, digamos assim. Seria. Sim, 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 Seria. sim, sim. Sim, é calças de fato treino não, mas calças, uma Sim, sim. camisola larga, dá É, para ambos os géneros. normalmente dá para utilizar também. Sim, mas eu acho que quando É, tu dizes ir vestido de masculino ou feminino é literalmente mas assim, algo não que mais que se note mais, digamos assim. para pessoa se caracterizar como Sim, gênero oposto, não necessariamente sim. vestir só as roupas.
sim. Tanto é que eu pelo menos, nesse dia, eu tentei respeitar um pouco as regras da empresa no que diz respeito É uniforme? sabe, vestimenta e Ah, tudo. sim, 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 sim. Tem sempre aquelas regras que as empresas colocam para vestimenta e coisas para o que você pode vestir dentro da empresa que não fuja ao código de conduta e tudo mais. Mal sabia eu que nesse dia o código de conduta foi jogado no lixo, Ah, não. no que diz respeito às roupas. Então eu lembro de ter visto um supervisor de lado de Sim. uma outra equipe que e chegou com um vestidinho curtíssimo e salto alto. Um sapato de salto. Ah. Vestido de festa. Daqueles curtinhos assim, com Sim, daquele. lantejoulas e Sim, tudo sim, mais. sim, sim. Sim. E nesse dia eu fui aqui, pelo menos no lugar onde cosplay pronto Para compra, sim, sim, sim. para a Normal. venda. Então, foi um mês que eu me preparei para esse evento, montando, né? Sim. Montando completo, arrumando até peruca. E então, chega no dia desse evento, estava eu lá vestido com uma colegial Tu de vai. anime. É assim. Só uma pergunta rápida antes. Como é que tu vais até ao teu trabalho? Tu tens carro? Não, não, não. Então vá. Condução, né, do coletivo. Vais no Mas autocarro. eu fui com minha roupa normal, chegando na empresa, eu vesti a fantasia do dia. Ah, ok, ok. Eu, Só te vestiste lá então. eu não tive essa coragem eu não tive essa De ir coragem de já vestido. ir pronto. Estou a imaginar. É assim, tu já sentados numa secretária e tu levantas-te. Aguardem só um momento e vais até à casa de banho e voltas totalmente diferente. Seria altamente um momento desses. Não, eu juro. É, eu percebi que a fantasia desse dia ficou ótima quando, sabe, precisei ir no banheiro, fui ao Ah, banheiro, tá, beleza? E a pessoa que entra depois de mim olha pra aquela figura de saia comprida e cabelos longos negros e fica se perguntando, cara, eu entrei no banheiro certo? não, isso... Sabes o que é que fizeram? É assim, eu pessoalmente eu não trabalho. Mas eu sei que o meu pai Uhum, trabalha numa pois é. montagem de ferro, numa firma na Alemanha. Sim. E dia das mentiras fizeram placas idênticas às dia 1 de Abril, no caso, 1º de Abril, fizeram placas idênticas àquelas que há de banheiros masculinos e femininos. Como lá também há senhoras a trabalhar em termos de computadores e isso, os homens trabalham com o ferro, as senhoras com equipamento tecnológico. Nada contra, nada contra e nada a favor, eu não vou. Coisa. Mas Uhum. meteram uma placa feminina no lugar masculino e uma placa masculina no lugar feminino. Nossa. Mas eles só faziam isso quando alguém entrava. Quando eles viam alguém entrar, chegavam lá e trocavam para a pessoa quando saísse ficasse a olhar a pensar: eu entrei no certo ou no errado? Estás a ver onde eu quero chegar? Isso é altamente. Eu queria Ah, muito. não. É assim, eu queria muito que acontecesse alguma coisa dessas comigo. Porque deve ser uma sensação. Não sei qual é a sensação de estar numa posição dessas. Mas É. deve ser Pois algo é, estranho. uhum. Nessa mesma empresa, num evento anterior, eu fiz também uma fantasia de um personagem que já citamos aqui, Piccolo. Ah, Piccolo, Satã, sim. Sim. Eu passei, passei um dia inteiro, assim, o expediente inteiro, eu não tive paz nesse dia que eu usei fantasia de Espera aí, Piccolo tu na vestiste verde, empresa. tu pintaste verde. Sim, O meu dia está completo. caracterização O meu dia está completa. completo. Sem ofensa. Mas eu nunca esperei ouvir isto. Eu nunca esperei ouvir isto. Caracterização completa. Com aquela capa gigante que eu tinha que Ai, a andar de lado branca! para atravessar uma porta. Tinhas de atravessar de lado.
Ah, não. Eu tinha que atravessar as portas de lado. Era isso que eu estava a Porque pensar. aquela capa Tem com aquelas aquela coisas nos ombreira ombros, gigante. acho eu, Sim, que eram bem grandes. sim, exatamente. Eu já vi uma à minha frente, em uma loja que vendia coisas Aí japonesas, eu mas eu fiquei a pensar como é que alguém sim, passava por uma porta com aquilo. e eu simplesmente os meus horários ali pra de repente uma pausa, o horário de lanche, alguma coisa, eu não consegui ficar quieto, eu não consegui lanchar nesse dia, almoçar nesse dia, porque ah, todo mundo pedia pra tirar uma foto, todo mundo pedia pra fazer uma pose, Isso, não, todo mundo pedia isso para pra mim fazer seria uma... orgulho. Porque Assim, quer dizer que foi um bom foi trabalho. um orgulho e um pesadelo. Diz-me ao menos que alguém te pediu para fazeres alguma coisa típica do personagem. Sim, pediram. Tá bem, eu só queria saber isso. Eu não quero saber o quê, nem o quando, mas, mas é só isso que eu queria saber. Porque cá em Portugal eu admiti que eu já tive. Isto vai soar um bocadinho mal. Mal não, porque até é uma coisa natural. Mas eu tive a última aula de inglês que eu tive com a minha professora de inglês. Nós temos uma hora, um intervalo de 15 minutos e outra hora. Eu tive 20 minutos nesse intervalo, no caso excedemos 5 minutos, a falar com a minha professora de inglês sobre Dragon Ball. Então, isto, na minha posição perante os meus companheiros de sala, foi uma situação estranha para eles, não para mim, porque eu estava a falar do que eu gosto e a setora também estava a falar do que ela gostava. Mas os meus colegas, eu não sei que mentalidade é que eles têm. Eles acham que anime é coisa infantil. Tipo, pronto, muita gente deve ter esse pensamento perante E por ser um muita gente desenho, também isso tem tudo. o pensamento de que professores não têm gostos normais. Exatamente, mas assim, é uma série, é um anime. Qual é o problema? Eu fiquei a olhar, os meus colegas olharem para mim com uma cara de. É sério que ele está a ter uma conversa destas com uma professora? E eu, primeiro tudo, qual é o problema de ser com uma professora? Segundo tudo, qual é o problema de ser Dragon Ball? Não sei, eu não vejo problema. Mas eu não consigo ter uma conversa de. Eu não consigo ter uma conversa de anime com ninguém na minha sala. Só há uma pessoa na sala que vê anime e eu vou admitir que ela é do sexo oposto também e ela provavelmente odeia. Não sei porquê. E eu já cheguei a ter umas conversas com ela sobre anime, mas nunca pude ter ninguém mesmo frente a frente com quem pudesse falar de anime abertamente. Mas eu vejo que as pessoas do Brasil são muito mais têm muito mais conhecimento de anime que Portugal. Porque eu tenho Pois amigos que vieram do Brasil. é bem mais popular aqui. Sim, E também pelo fato de que provavelmente o que ajudou a estabelecer que o público de anime aqui no Brasil seja maior, porque eu lembro nos meus primeiros anos, existia uma rede de televisão chamada Manchete, e ela certo. trazia muita, mas muita coisa do Japão. Trazia muito mais tokusatsu, que é aquelas séries japonesas de Jaspion e Jiraiya e todas essas séries clássicas antigas de tokusatsu. E Super Sentai e tudo mais. E Super lentamente Sentai, eles se eu não me engano, é foram tipo Power migrando. Rangers, não é? Exatamente, É pessoas em exatamente, fatinhos de licra. exatamente. Roupinhas coloridas coladas no corpo, robôs gigantes e monstros toscos É, de gigantes. E tem de haver espuma sempre um robô gigante. monstros toscos de espuma e prédios de papelão e isopor. Já é normal aquilo, já é normal. Sim, Não, sim. tem de haver sempre. É assim, Aí, para mim, Super Sentai tem de ter um robô gigante, um vilão gigante e alguma explosão no final. não, o pior de tudo é que o Super Sentai, o Super é justamente pelo fato de ter o robô gigante e o monstro gigante. Se não tiver um robô e um monstro gigante, E é é só Sentai. simplesmente Sentai. Somente Sentai. Só isso. É exatamente isso. Aí, então, pouco a pouco, a falida Rede TV, finada Rede
Rede TV não. Finada Rede Manchete, ah, foi migrando para as animações. Então, eu lembro de, em poucos anos, assistindo, sem nem saber o que que era, assistindo Doraemon. Doraemon, nem me tinha E, lembrado desse, isso é tão pois é, bom. Nós sim, e assistimos isso em outros, espanhol. outros desenhos também outros desenhos também que passavam na época, que eram desenhos dos anos 60 e tudo mais. Mas eu lembro de ver Doraemon e logo depois de Doraemon, sei lá, Cybercops. É, Cybercops não assista. A menos que você, a menos que você curta muito Tokusatsu antigo, não assista Cybercops. Tá, ok, vou anotar isso no meu caderninho. Aí, Não não é que assistir seja nunca. ruim, não é que seja ruim, pode ser estranho. Só digo isso. Estás a falar com Aí, um rapaz que foi obrigado por aí uma quando, amiga de quando, quando, infância a quando na assistir rede ao. manchete começou. Ah, sim, sim. Não, Desculpa interromper. não, sem problema. Mas estás a falar com um rapaz que foi obrigado por uma amiga de infância a assistir ao terceiro episódio do Boku no Pico. Nossa. Ela chegou-se ao pé de mim e Assim, disse assim, foi pelo eu não Discord, preciso. foi pelo Discord, ela veio até pé de mim, olha, eu encontrei uma coisa que eu, pronto, que até é fofo, até é fofinha. E eu, fofinha? Mas o que é fofo? Depois ela meteu a partilha de ecrã e começou a dar, e eu, isso não é fofo, isso é mau? É mau? Não, nada contra, mas isso